O Inter conseguiu perder para o Belgrano da Argentina. Um resultado catastrófico para as pretensões do Internacional durante o ano, porque agora o Inter vai ter que jogar mais 2 jogos, num calendário que já é apertado, sem saber se vai poder contar com o pessoal que vai estar na seleção, e sem falar num grupo fácil. Belgrano, Tomayapo e Delfim, meu Deus do céu. Agora o Inter tem que fazer pelo menos 4 pontos em 2 jogos para não abandonar a Sul-Americana, que na minha opinião, considerando tudo, eu já teria abrido mão dessa competição, porque paga pouco, o Inter já é campeão, vamos focar na Copa do Brasil e no Brasileirão. Muito foi criticada a logística do Inter, porque o Inter jogou lá em Barueri e teve 4 mil torcedores só. Até porque o Grêmio jogou no Couto Pereira e conseguiu botar quase 30 mil torcedores lá. Então, como o Grêmio ganhou, o Inter perdeu, nada do que o Inter planejou deu certo. Aliás, um agradecimento à Leila Pereira, que bancou todos os custos do jogo. Se o dinheiro não tivesse saído do bolso da tia Leila, a gente teria ficado no prejuízo no jogo, porque não pagou nem a bilheteria. A gente olha esse resultado e tenta atenuar, os jogadores estão pensando nas enchentes, no que aconteceu no Rio Grande do Sul, o pessoal tá preocupado, a família tá em Porto Alegre, eles ficaram 2 semanas sem treinar, e tudo isso seria uma baita de uma desculpa se o Grêmio, o time rival, o time aqui do lado, não tivesse passado pelos mesmos problemas e tivesse metido 4-0 no The Strongest lá, o natural, fácil. Eu acho que a torcida do Inter precisa de um pouco mais de paciência. E sim, eu sei que é complicado a gente ficar pedindo paciência para um time que não ganha nenhum título importante há 13 anos. Eu sei que é complicado ficar pedindo paciência para um time que não ganha nem o Gauchão há 7 anos. Para um time que coleciona resultados ruins contra times muito inferiores, como Melgar, Caxias, Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, o Globo, esses times de menor expressão que o Inter costuma ir mal. Mas o bom trabalho não é feito da noite pro dia. Um time não se ajeita de um dia. O próprio Inter, que foi campeão da Libertadores em 2006, não foi campeão em 2006. O trabalho começou a ser feito lá em 2004, entendeu? E a gente tá muito desesperado, e não vai ser no desespero que a gente vai ganhar alguma coisa. Não vai ser atacando o técnico e jogadores que a gente vai ganhar alguma coisa. Eu sei que é frustrante a gente perder para times bem menores, mas o City do Guardiola só foi campeão da Champions ano passado. E olha quanto tempo ele tá atrás disso daí. Então vamos ter paciência, vamos abraçar os jogadores que merecem, vamos criticar os jogadores que merecem, vamos apoiar o técnico quando ele acertar, vamos criticar quando ele tiver feito as cagadinhas dele, mas mais do que isso, não vamos abandonar o time. René é o maior vilão da história recente do Internacional. Jogador ruim, jogador que falha e jogador que prejudica o resto do time não pode continuar jogando. A gente viu Cuesta, Edenilson, às vezes o Douradinho, muitas vezes serem vilões, mas como de vez em quando eles faziam um jogo bom, a gente, tem gente pior ali, e não pode ser assim. O René já conseguiu errar em 4 jogos importantes pelo Internacional. A gente não consegue esquecer as falhas que ele teve contra o Fluminense, a gente não pode esquecer no gol perdido, cara a cara com o goleiro, com o gol aberto contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, o gol contra ridículo que ele fez no Grenal, e esse passe de 3 metros que ele conseguiu errar contra o Belgrano. O problema do René é que ele não é um jogador ruim. Ele não é ruim. 70% das partidas ele faz o feijão com arroz e tá tudo certo. O problema é que nos 30% ele prejudica demais. E é por isso que ele não pode mais continuar no time. O Inter tem que dar uma chance pro Bernabé. Trouxe o cara lá do Celtic pra ficar fazendo o quê? Pintando rodapé? Qual que é a parcela de culpa que o técnico Eduardo Cudê tem nos resultados do Internacional? Eu acho que na partida contra o Belgrano ele teve uma grande participação, mesmo eu sendo fã dele, mesmo eu gostando do jeito que o Inter joga com ele. Eu acho que contra o Belgrano ele errou. Ele errou na escalação, o time ficou muito faceiro. O Maurício, faz tempo que o Maurício não joga bem, continua no time. O Alan Patrick voltou de lesão mais devagar do que não sei o que. E ele errou muito em não tirar René do time. O René foi o cara que errou no gol do Belgrano e não saiu do time. Ele tirou praticamente todo o time, ele fez 5 substituições e o cara que ele tinha que tirar, ele não tirou. O Cudê tem esse problema e já teve esse problema. Quem não lembra de ele preferir o Bruno Fux e preferiu o Zé Gabriel ao invés do Rodrigo Moledo? E quem não lembra na insistência dele no Musto? O Cudê tem os amigos dele, os caras que ele confia, e ele não tira os caras do time mesmo, o time prejudicando. E quem sabe isso seja o maior problema dele, o que a torcida tanto não gosta dele.
Não precisou voltarem os jogos para o Internacional voltar a ser atacado por Maurício Saraiva e pela RBS. Eles estão na dificuldade, eles se juntam com o governador, tem o evento, a Gaúcha bota o holofote lá. Vamos ser justos e unidos. Aí no segundo turno, vaga o Beira-Rio, problema teu que não tinha arena, vou jogar aqui. Que a situação é absolutamente ímpar. Isso não é ímpar. justo, isso é insensato, ela é isso é cruel. Ímpar. Ela não dá para ser... A discussão de hoje envolvia o fato de o Inter estar sendo insensato e cruel por não querer que o jogo de volta do Campeonato Brasileiro seja realizado no Beira-Rio. Segundo eles, pelo fato de que o Grêmio não vai poder mandar o Grenal de ida no seu estádio, o Inter deveria mandar o seu jogo lá pro Rio de Janeiro para equilibrar as coisas, digamos assim, e pensar no Grêmio. Eles querem que o Inter pense no Grêmio, coisa que o Grêmio não tá fazendo. Em 2020, na pandemia, o jogo de ida da Copa Libertadores teve um estádio lotado com 50 mil torcedores gremistas na arena. O jogo de volta do Beira-Rio foi com portões fechados por causa da pandemia. E tem um outro porém, Copa do Brasil, Inter e Juventude. O jogo de ida não poderá ser realizado no Beira-Rio porque o estádio ainda está sem condições de jogo. Mas o jogo de volta vai ser no Alfredo Jaconi. E ninguém tá falando um ai do Juventude, tá sendo insensato pelo fato de não querer tirar o seu jogo do seu torcedor. Maurício Saraiva não precisou da volta dos jogos para criticar Eduardo Cudê, e dessa vez com uma mentira. De minha vontade. Mas quando alguém da dimensão de um treinador do Internacional vai ao microfone depois de todo esse tempo, é claro que em algum momento ele vai se debruçar nas questões táticas e técnicas, e ele tinha razão em tudo que disse. Mas faltou o abraço, faltou a palavra de acolhimento ao povo que o acolhe, faltou. E se ele não tem isso nele, por qualquer razão, alguém ao lado dele deveria dizer: Cudê, sugestão, abra a entrevista falando sobre a dificuldade das pessoas, a sua solidariedade, e depois vá para o campo. E isso não aconteceu e eu senti falta. Porque, segundo o jornalista, ao invés de ter falado sobre tática e sobre isso e sobre aquilo, ele deveria ter primeiro falado sobre as vítimas da enchente, coisa que Cudê tinha feito. Agradecer, muito obrigado a toda a gente que por ajuda, ao povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo esta catástrofe. E, bom, simplesmente é isso, não? É agradecimento total. E, bueno, todos intentaremos continuar ajudando a gente mais necessitada e con el fin de poder dar una mano enorme para la gente que precisamos.